Olá, começa agora, Brasília Já. As notícias do poder e os bastidores da política. Numa semana fraca em Brasília, o que vai mandar? A política ou a economia? Começa agora, JBR News. Normalmente eu começaria esse conteúdo aqui dando bom dia para o meu parceiro, jornalista Rodolfo Lago, mas Rodolfo está adoentado, nada de muito sério. Esse tempo em Brasília, para quem não conhece essa cidade, na época do meio do ano é uma secura muito forte e as doenças pulmonares acabam afetando um pouco todos nós. Mas enfim, vou tentar aqui, ainda que em voo solo, tentar fazer um conteúdo como a gente faz diariamente, levando para você que está do outro lado as informações da capital federal. Lembrando que é uma semana completamente esvaziada em Brasília. Por quê? Primeiro, o Congresso Nacional está no chamado recesso branco. O que significa isso? Que na prática, não há sessão, não há reuniões, não há deliberações. Portanto, os parlamentares não estão em Brasília. O judiciário está de férias, está parado, não tem nenhuma decisão acontecendo nos tribunais superiores. E, para complementar, o presidente da República está fora do Brasil. Por aí vocês veem, o Brasil está sem os seus entes que comandam de fato tanto a política quanto a economia, e Brasília especialmente está completamente esvaziado. Isso é visto até nas ruas. Mas aqui a gente não para de olhar o que tem na política e na economia. E por que eu puxei esse início de conteúdo justamente por esses dois pontos? Porque é o que está acontecendo agora. É uma queda de braço entre política e economia no seguinte sentido: o governo federal precisa fazer as suas entregas, as entregas do governo federal são entregas econômicas, entregas sociais, mas que têm total relação com a melhoria de vida econômica do país. Para que isso aconteça, a política tem que decidir a favor do governo, e é aí que está o chamado enrosco dessa relação. Por quê? Continuamos sabendo que quem manda no Congresso Nacional é o Centrão, comandado hoje pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Mas também o Senado faz seu jogo de pressão, inclusive agora no Senado está acontecendo, não nessa semana especificamente, mas neste período, a discussão da reforma tributária, que vai chegar até o final do ano e, claro, ali vai ter também um toma lá da cá. O que é o toma lá da cá? São as formas com os parlamentares aqui em Brasília, juntamente com quem está no governo, e às vezes até chegando ao judiciário na chamada judicialização de alguns assuntos, acabam decidindo o que interessa. O que interessa hoje, de fato, para quem está comandando a política, no caso do Congresso Nacional, é uma reforma ministerial. Essa reforma está dando todos os ares que ela vai acontecer na próxima semana, pelo menos iniciada ela já está. Só que os parlamentares têm que estar em Brasília, em especial Arthur Lira e o grupo que compõe o Centrão. Essa reforma ministerial é feita para atender justamente esse grupo, mas não é só isso que ele quer. Ele quer também mais emendas do orçamento. Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro semestre, praticamente 10 bilhões de reais foram liberados em emendas. E no arranjo que foi feito, no combinado ou no acordo, tem cerca de mais 10 bi para o ano de 2023. Ou seja, é uma correlação política de forças que ela é totalmente calibrada com dinheiro público. E muito dinheiro que também não somente vem das emendas, mas também de grandes projetos. Porque quem está no governo federal, principalmente nos cargos do executivo, primeiro e segundo escalão, tem esse poder. E é justamente isso que está mirando o Centrão, para que possa dar ao governo justamente o que ele mais precisa, que são as suas entregas econômicas. Lembrando, o arcabouço fiscal ainda não foi aprovado na Câmara dos Deputados, deve justamente voltar a ser discutido em agosto. Fora isso, como dissemos, a reforma tributária ainda está no Senado e tem a famosa LDO. Só para vocês terem uma ideia, essa época do ano, os parlamentares não deveriam estar fora de Brasília, porque pela determinação constitucional eles deveriam estar justamente votando a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Mas como não tem nem o arcabouço ainda aprovado, a LDO não pode ser aprovada. E a partir daí, se vota o arcabouço, se vota a LDO, e aí o governo manda para o Congresso o orçamento de 2024
com base nessas modificações. Agora, tudo isso é a teoria. A prática é sempre aquele jogo de estica e empurra, estica e empurra. Por quê? Porque é dessa maneira que o poder consegue retirar do próprio poder o que interessa a determinados grupos. No caso do Centrão, cargos e emendas parlamentares. No caso do governo, as chamadas entregas sociais, ou pelo menos o que foi prometido na campanha no ano passado, que era justamente melhorar a vida da população brasileira. E é claro, isso só se faz com emprego e renda. Portanto, a questão política e economia, ela está sendo travada em Brasília. A economia é boa para todos nós, mas sem a política ela não acontece. E a política já mostrou que para dar ao governo o que ele está realmente querendo, o governo também vai ter que dar o seu naco de poder com cargos e emendas. É desse jeito que a gente chega nessa semana. Uma semana esvaziada, mas com uma cara muito transparente do que será o segundo semestre. Se alguém tinha dúvidas ainda que o governo Lula não teria condições de se firmar, isso já está fora do cenário político de análise. Ele já é um presidente da República com condições de fazer entregas. Ele já conseguiu uma base parlamentar e já sabe como fazer essa relação com o Congresso Nacional. Agora é justamente o jogo continuar para que até o final do ano ele consiga o que ele está esperando. A parte ou a maior parte das entregas econômicas para entrar 2024 aí sim, consolidado politicamente. Só que lembrando sempre, aqui é Brasília e as coisas mudam a cada dia. Por isso estamos diariamente para levar até você as informações dos bastidores do poder, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Até amanhã, se Deus quiser, junto com Rodolfo Lago.